Vamos lá. Aleluia. Queridos, o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias, assim como eu falei aqui na quarta-feira sobre relacionamento, amém? Sobre intimidade, sobre deixar Deus entrar na tua vida de verdade, amém? Porque muitas vezes nós até deixamos Deus entrar na nossa vida, mas nós não deixamos Ele controlar a nossa vida. Como assim, pastor? Eu vou na igreja, mas as minhas decisões eu tomo por mim mesmo. Eu não consulto Deus, eu não escuto direção de ninguém. E muitas vezes, querido, muitas vezes nós se encontramos dessa forma, pessoas se encontram dessa forma. Eu ouvi um questionamento um tempo atrás: pastor, mas obrigado, minha filha, Deus te abençoe. Pastor, mas essa pessoa que fez isso comigo é da igreja. Como que pode uma pessoa da igreja, aleluia, fazer uma coisa dessa? Está no altar. Então, querido, o fato da pessoa estar dentro da igreja não significa que ela tem um encontro com Deus. Amém? O fato dessa pessoa estar dentro da igreja não significa que ela encontrou com Jesus. Quem aqui já levantou a sua mão, já aceitou Jesus? Amém? Pois é, tem muita gente que aceita Jesus, mas nunca deixou a sua vida nas mãos dele. E aí eu faço uma pergunta: se você já entregou a sua vida para Jesus, por que você insiste em querer levar ela do seu jeito? E é o que nós vemos hoje em dia dentro das igrejas. Eu entrego a minha vida para Deus, mas quem leva ela, eu levo do meu jeito. E deixa eu te falar, nós não podemos levar a nossa vida do nosso jeito, amém? Porque se eu e você levar a nossa vida do nosso jeito, meu irmão, nós vamos se lascar, sim ou não? Nós vamos se lascar, porque se eu levar do meu jeito, o que eu vou fazer? Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou ao culto. Hoje eu estou cansado, eu não vou para a oração, não vou orar, não vou jejuar, eu não vou gerar um ambiente de adoração dentro da minha casa. Por quê? Porque eu levo a vida do meu jeito. Querido, mas quando você leva a sua vida do jeito que Deus quer, deixa eu te falar, você tem um compromisso. Amém? Você tem um compromisso. Então, querido, você precisa entender que quando tem um culto, você não está indo para o culto ter um encontro com o pastor Júnior. Você não está indo para ter um encontro com o pastor Paulo, com a pastora Elza, com a pastora Jéssica, com o bispo, com a bispa. Não, você está tendo, irmão, quando é dia de culto, você tem que colocar na tua mente o quê? Não, hoje eu tenho um encontro com o eterno, é com Deus. Porque antes de eu chegar aqui, quem já estava aqui? O Senhor. Mas hoje em dia as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque elas têm um compromisso com elas mesmas. Tem um compromisso com as... deixa eu falar aqui com você. Eu tenho compromisso, pastor. É porque se eu for vai doer, vou ficar muito cansado. E aí você acaba negociando princípios. Então, querido, você precisa entender que domingo à noite é do Senhor. Eu vou falar mais uma vez: domingo à noite é do Senhor. Domingo à noite não é da Globo, não é do Netflix. Domingo à noite não é daquele parente que chega na sua casa para almoçar e não vai embora depois. Não, eu não posso trazer ele para a igreja porque ele não quer. Então eu prefiro faltar de culto e estar junto com ele dentro da minha casa. Então, irmãos, nós precisamos entender isso.
Esses dias eu vi um vídeo, eu não sei, não estou lembrado quem postou, que antigamente a coisa mais importante era ir para o culto, para a igreja. As pessoas iam pulando, celebrando. Ei, nós precisamos resgatar isso de volta. Hoje eu estava almoçando com a nossa família e a minha cunhada falou assim: pastor, não falou assim não, né? Falou: Júnior, teve o culto lá na nossa igreja. Sabe qual era o nome do culto, irmão? Culto da saudade. Eu falei: eu tenho que plantar isso. Eu tenho que plantar isso lá na nossa igreja. O culto da saudade. Para quê? Para os irmãos que só vêm no culto uma vez no mês. Estou com saudade de você, meu irmão. Por isso que eu fiz exatamente esse culto especialmente para você. Culto da saudade. Irmão, eu gosto da Assembleia. Você sabe por que eu gosto da igreja da Assembleia? Porque lá eles não param. Eles não param, irmão. A igreja pode ser o que for, mas todo final de semana, toda semana tem alguma coisa. Tem culto da terceira idade, tem culto da saudade, tem culto de jovem. Segunda-feira tem culto das crianças. E a nossa? Um culto na quarta e um no domingo, e o povo não vem. E deixa eu te falar, a maioria aqui deve ter passado pela Assembleia, só que acomodou. Cheguei no culto do sonho. Agora é o culto do sonho. Tem muita gente vivendo o culto do sonho. Irmão, tem igreja que tem culto só no domingo e assim de manhã. Para quê? Não, pastor, para não prejudicar muitos membros. E a igreja é grande, viu? Tem culto só no domingo de manhã. E o que vocês fazem durante a semana? Trabalha, descansa, dorme. E aí domingo de manhã a gente tem um culto. Nossa, só nossa. Ninguém mexe nesse culto. Eu chego lá, irmão, cadê antigamente aquela paixão? Levantava de manhã cedo, escola bíblica. As crianças subiam a escadinha para ficar na salinha da escola bíblica, e os pais embaixo no culto. Acabava 11 horas, meio-dia, reunia aquele tanto de gente. Aí vai almoçar onde? Eu vou almoçar na sua casa. Então vem, traz alguma. Aí já terminava de almoçar, cada um ia para sua casa, descansava um pouquinho, porque à noite tinha culto. À noite, 6 horas, tinha que estar lá na igreja. Irmão, precisamos resgatar isso. Amém? Essa paixão de estar na igreja, de estar no culto. Hoje nós chegamos aqui, um foi para a cozinha, outro foi para o banheiro, um foi ajeitar a sala da mídia. Aquela paixão de chegar mais cedo, ir para o altar, deitar no altar de cara no chão, de testa no chão. Aquela paixão de falar: Senhor, fala comigo hoje. E você levantar assim, sabe, aqui descendo, e aí vem o irmãozinho, você dá um abraço e sai pregando. Aquela paixão de você chorar novamente, você sabe, voltar ao primeiro amor. Mas por que hoje não está acontecendo isso? É por causa do pastor? É por causa da pregação ruim? Não, é porque apareceu durante o caminho, apareceu outras coisas mais importantes. Quais, pastor? A internet, aquele filme que lançou agora. Então, meu irmão, volta a isso, amém? Resgata isso. Aquela paixão de bater no vizinho. O que você vai fazer hoje à noite? Não tem como, mas então eu quero te convidar para ir no culto comigo. Irmão, os irmãos da Assembleia de Deus, sabe o que eles fazem? Até hoje eles fazem. Pega uma caixinha, e não é dessas caixas modernas não, tá? Aquela que você liga o Bluetooth. Não, é aquelas caixas ruins mesmo, aquelas caixas pesadas, quadradas. Eles pegam elas, vai para a rua. Uma vez por mês, né, irmã? Isso mesmo. O meu cunhado, minha cunhada. Missão?
culto da missão, não é? Eles pegam, esses dias mesmo, eles estavam fazendo lá na porta de casa, e minha cunhada falou assim: sobe para cá. Eu falei: vou, é claro, por que não? Estava lá, aí eu subi, só estava lá os irmãos, meu cunhado lá cantando, e orando e profetizando, e o povo passando de carro para lá e para cá, os moradores de rua passando, descendo. Pastor, mas não parou ninguém, só ficou eles lá. Mas eles estavam lá fazendo, e nós que não estamos fazendo nada. Ah, mas eu quero ver a transformação. Ah, eu quero pôr a mão e a revelação vai descer. Irmão, eu estou vendo muita gente saindo, muita gente aventurando, andando na onda. Porque eu quero profetizar, eu quero entregar a revelação. Você quer entregar a revelação? Você quer profetizar? Eu te garanto para você que essas pessoas que querem fazer isso nunca leu a Bíblia toda. Por quê, pastor? Porque eu vou te falar para você. Para você desejar isso, tem que ser homem e tem que ser mulher de Deus. Porque todos os homens da Bíblia que passaram por isso, eles sofreram bastante, porque Deus não entrega nada, irmão, sem antes passar por um processo. Quem conhece a história do profeta Isaías? Irmão, no início do seu chamado, o profeta Isaías, ele falava assim: prostituta, aquele ali é um vagabundo. Isso é nas minhas palavras, tá? Aquilo ali não vale nada, não presta. Só que aí, esse mesmo homem que falava essas coisas, ao decorrer do tempo, o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com Deus. E aí, ele começou a falar: ai de mim, porque começou a colocar ele na prova. Deus começou a fazer que ele passasse pelo processo, a chegar a um ponto que ele chegou a andar até com um bumbum para o lado de fora. Aí Deus falou assim: tá bom, já deu para ver que você está nu, já deu para ver que você está limpo, agora vai vestir uma roupa. Irmão, você está disposto a passar pelo processo? Esse mesmo homem que gritou ai de mim, lá na frente ele falou assim: envia a mim. Ou seja, o que eu entendo aqui? Para que eu seja enviado, eu preciso passar pelo ai de mim. O que é o ai de mim? Pela dor. Eu preciso entender, meu irmão, que eu não consigo fazer nada aqui na terra sem antes eu passar pelo processo. Eu preciso entender que eu tenho que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Eu preciso entender que quebrar aliança é uma maldição na minha vida. E tem gente que sai quebrando aliança como se fosse algo comum. Sai quebrando aliança, a mesa que a pessoa sentou, ela foi curada, foi liberta, recebeu o alimento, ela chuta a mesa e vai embora. Aí o Deus falou comigo assim: o filho pródigo, quem aqui conhece a história desse pai? O que o filho fala? Pai, me dá tudo que é meu por direito, me dá tudo. O pai impede isso? Não. O que ele faz? Ele entrega, ele dá. E a Bíblia fala que ele foi para o mundo, foi conhecer outras coisas. O pai foi atrás? Não. Em casa, esse filho tinha paternidade, tinha alimento, tinha necessidade dele ir para outros lugares? Não tinha. Mas existe pessoas que ela precisa passar pelo processo da dor. Ela precisa passar pelo processo de ser tocado por Deus. E eu te faço uma pergunta nessa noite:
Você já passou pelo processo de ser tocado por Deus? Ou você ainda está no processo de Deus está tocando em você? Ou você ainda não passou? Porque eu conheço, querido, pessoas que estão há 20 anos, 30 anos, 10 anos dentro da igreja, e essas pessoas passaram pelo processo de ser tocada por Deus e não foi transformada. Ou seja, o processo que eu tenho que passar de ser tocada por Deus é o que me garante que eu vou ser transformado por Deus. Alguém já chegou para perto de você e falou assim: o que você está fazendo é errado, você precisa parar com isso. Senta aqui. A maioria, todos aqui da nossa liderança já sentou aqui nessa sala com a gente, dando direção, ensinando, mostrando o caminho. O que é isso, pastor? Deus está tocando em você, Deus está curando você. Para quê, pastor? Para me machucar? Para mim ficar uma pessoa dodói? Não, é para transformar a sua vida. E tem pessoas que passam por esse processo e não permitem que Deus toque nela. Essa pessoa é transformada? Não é. Irmão, e a pior coisa que tem para um crente é ele passar pelo processo de ser tocado e não permitir Deus tocar nele. Ele acostuma viver sem ser transformado. Você conhece alguém que vive dentro da igreja, não permitiu ser tocado por Deus, não permitiu ser transformado? E o que acontece? Vai assinando uma igreja abaixo da outra. Quando chega no final da sua vida ali, beirando os seus 40, os seus 30, vai fazer a contagem. Passou por umas 30 igrejas e não foi transformado. A culpa é na igreja, mas peraí, vamos fazer o cálculo. Você passou por 30 pastores e não foi transformado, a culpa é da igreja? Será que não tem um erro aí não? Irmão, deixa eu dar uma direção para você. Nunca quebra uma aliança onde Deus te estabeleceu. Está tendo adultério no altar? Está tendo pecado? Está tendo desvio da palavra? Não. Então, como que Deus fala para você sair de um lugar? Então isso é mais a alma da pessoa falando. Eu ainda vou ler a palavra, amém? Não vou ficar só nas minhas palavras. Então hoje dentro das igrejas nós encontramos mais pessoas doentes na alma do que enferma. Existe pessoas mais doentes na alma do que enfermidade. Teve uma pesquisa, um pastor fez uma pesquisa buscando ali, perguntando aos psicólogos, quantas pessoas eles conseguiram trazer a cura, 100%. Todos eles, a maioria ali, 100 profissional dessa área falou assim: não conseguimos trazer a cura 100%. E o que vocês fizeram para ajudar essas pessoas? Nós indicamos eles tomar remédio. A chave é essa, pastor. Indicamos eles tomar remédio. Por quê? Porque existe dores na alma, meu irmão, minha irmã, que psicólogo, desculpa, a gente tem profissionais aqui na igreja que ajuda até um certo ponto, mas se a pessoa que está com dor na alma, se ela não decidir, irmão, por isso que a palavra de Deus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmão, somente Jesus pode trazer alívio. Somente Jesus. Jesus trazendo alívio, traz a cura na alma. Amém? Então, queridos, permita que Deus trate você. Eu permito que Deus trate. Irmão, eu vou te falar para você, nesses dias, nesses tempos para trás, Deus tem nos tratado. Quem estava aqui na quarta-feira, eu falei aqui, que está escrito lá em Oséias. Irmão, a palavra de Deus diz que
Deus atrai a gente para o deserto para falar no nosso coração. Pastor, então o senhor está falando que quem nos leva para o deserto é Deus, não é o diabo? É. Quem achou que era o diabo que estava te levando para o deserto? Quem aqui já falou assim: meu Deus, que deserto é esse que eu estou passando? Isso aqui é do diabo. Não, irmão, não é do diabo não. É Deus que está te levando para Ele falar no teu coração. É Deus que está atraindo você para falar no teu coração. E no deserto você não tem ninguém para você contar, tem? Não tem, é só você e Ele. Então quanto mais rápido você ouvir a voz de Deus, mais rápido você vai sair do deserto. O negócio é que no deserto a pessoa gosta de ficar fazendo pirraça, é ou não é? Não vou na igreja de jeito nenhum. Por quê? Porque eu briguei com meu marido. E o que a igreja tem a ver? O que? Não, irmão, vocês entendem? Esse negócio dá um stand-up. Não vou na igreja, por quê? Porque meu patrão não pagou o meu salário na data certa. E o que a igreja tem a ver com isso? Você entende que muitas vezes quando Deus coloca você no deserto, você faz pirraça? E Ele quer falar com você. Então, irmão, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, quando você estiver passando, sabe aquela passadinha que você dá lá no deserto? Você identificou rapidinho, joelha, fala: Senhor, que o teu servo está ouvindo. Mas fala mesmo. Vocês estão ouvindo? Amém? Não está bom não, né? Mas é o que tem para hoje. Irmão, essas pessoas que, né, Deus falou comigo: meu filho, assim como o filho pródigo foi, ouviu, aprendeu, viu muita coisa, deixa. Irmão, entenda uma coisa. A pedagogia de Deus não é tratada no amor, é no sofrimento. Como assim, pastor? Deus vai tratar com muitas pessoas no deserto. Então, eu não posso ter um sentimento de pertencimento. Isso aqui é meu, essa igreja é minha, ninguém sobe aqui. De posse, né? Na verdade, de posse, isso aqui é meu. Priscila, Eliane, Tereza é minha. Ninguém, eu não quero saber que vocês vão para lugar nenhum, não. Quero que vocês sigam só aqui. Não, eu não posso ter controle de ninguém, amém? Por quê? Isso foi o Espírito de Deus que falou comigo, tá? Isso não é de mim não, foi o Espírito Santo que falou comigo. Por quê? Porque vai chegar, querido, você que tem filho e você que não tem, assim como eu, nós vamos ter. Vai chegar um tempo que o que nós vamos falar com eles, eles não vão ouvir. Vai falar assim: beleza, mas eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Porque eu sou maior de idade. E aí nós não podemos impedir essas pessoas de ter uma experiência ruim com Deus. Pastor, essa pregação aí está meio estranha. Irmão, não está meio estranha não. Eu não estou pregando aqui, ao contrário. Eu estou tentando trazer para mim, para você, que você não vai ter o controle de tudo. Sabe aquela pessoa que fala assim: o filho está lá 30 anos, mas a mãe está lá protegendo, ó. Está devendo lá, ó. Quanto que é? Porque eu vou pagar para ele. Me fala aí o Pix. Aí começa a criar um bandido, um marginal. Então, querido, eu e você, nós não vamos ter o controle de tudo. Nem dos teus filhos você vai ter o controle. Nós não podemos impedir que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Amém? Amém? Vocês estão aí? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Então vamos para a palavra. Gênesis capítulo 15.
no versículo 4. Gênesis capítulo 15, no versículo 4. Diz assim: então, imediatamente, lhe assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti, mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu a Abraão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu: será assim a tua posteridade. Amém? Então, Deus faz aqui uma aliança com quem? Com Abraão, amém? Deus faz uma aliança com ele, com esse homem, pai da fé. Irmão, Deus é um Deus de aliança, amém? Deus é um Deus de aliança. Deus não quebra aliança com ninguém. Na verdade, quem quebra aliança com Deus é o homem, não é Deus. Então aquilo que Ele prometeu para você vai chegar. Vou repetir: aquilo que Ele prometeu para você vai. Você pode dizer um amém forte? Amém. Em nome de Jesus, vai chegar. Por quê? Porque Ele não quebra aliança com ninguém. Ele prometeu para Abrão, né? Porque aqui é Abrão. Prometeu para Abraão que ia dar para ele um filho, e deu para ele uma descendência, irmão. Deu uma nação. Você sabia que nós somos filhos de Abraão? Aí, tudo que Deus promete para mim e para você, irmão, nunca é pela metade, nunca é pequeno. Amém? Quando a tua bênção chegar, irmão, se prepara, porque vai ser grande, amém? Agora eu preciso estar, eu já preguei isso aqui, eu já falei isso aqui. Eu preciso me preparar para receber a bênção, porque tem bênção que, se ela chegar hoje na tua vida, ela esmaga você. Tem bênção que, se ela chegar hoje na tua vida, você sai da igreja. Então por isso que Deus, Ele não te entregou ainda. Talvez é um recurso, talvez é um valor que está na justiça, uma causa na justiça, não sei, talvez. Então assim, talvez Deus não te entregou porque talvez você não está preparado ainda. Porque se você receber, ela esmaga você, mata você, você sai da igreja, perde o teu casamento, perde tudo. Então Deus está segurando, Deus está moldando você. Então quanto mais rápido você aprender, ser tocado por Deus, para ser transformado, mais rápido a bênção de Deus vai chegar na tua vida. Amém? Por que tem gente que vive naquela parte que a Bíblia diz, quem pede emprestado é escravo de quem empresta? Por que pessoas vivem nessa parte, pedindo emprestado? Porque ela não entendeu ainda, amém? Não entendeu, isso não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Então, meu irmão, Deus promete para ele, Deus faz uma aliança para ele. Por quê? Porque aqui ele estava triste, angustiado. Mas do que me adianta ter tudo isso aí, se um servo da minha casa é o meu filho? O que adianta? Aí Deus promete para ele, Deus dá para ele um filho, Deus dá para ele uma nação. Assim como Deus fez uma aliança com Noé, que ia guardar a família dele, assim Deus também fez uma aliança com Davi, prometendo para Davi um reino. E nessa noite, querido, eu não sei como que está a sua aliança. Como que está a sua aliança? Como que está o teu coração? Como que está a tua vida com o teu casamento ali, com o teu marido? Como que está o teu relacionamento ali com as suas autoridades lá no seu trabalho? Como que está? Como que está a sua aliança com Deus? Como que está a sua aliança comigo e com a pastora, que são seus pastores? Pastor, hoje eu estou aqui no seu culto, mas semana que vem eu vou estar lá na outra igreja. Porque Deus está em todos os lugares, né, pastor? E você está quebrando aliança para lá e para cá.
Não sabe? Toma cuidado nesse pula para cá, pula para cá, pula para cá. O diabo pode fazer assim, ó, peguei no ar. Então, meu irmão, toma juízo. Amém? Firma os teus pezinhos na rocha. Não sei se eu vou hoje, não sei se eu vou amanhã, acho que eu vou aqui. Irmão, eu não tenho problema nenhum em a pessoa ir até outra igreja, mas que nos comunica e me fala qual é o motivo para você estar indo lá em outra igreja. Não, é porque eu quero ouvir uma palavra de lá hoje diferente. Irmão, eu não ministro aqui todos os cultos. Tem culto que a pastora Elza ministra, o pastor Paulo, a pastora Jéssica, o bispo vem aqui, ministra. De vez em quando a gente traz outras pessoas para ministrar. Qual que é a necessidade de ir para outro lugar, ouvir uma palavra? Sabe, a pessoa não tem argumento. Então, meu irmão, aliança é o que? Não, aliança. Eu tenho uma aliança. Eu não quebro aliança. Quem aqui já fez a quebra de maldição individual? Você já fez? Quem não fez ainda? Deixa eu te falar. No formulário lá da quebra de maldição individual, quem já fez vai lembrar. Está escrito lá: teve quebra de aliança? É ou não é? E a pessoa tem que ir por lá. Sim, teve quebra de aliança. Para resumir, eu e a minha esposa, nós não saímos da Sara Nossa Terra debaixo de maldição. Nós entregamos a igreja que a gente estava lá em Raposa, viemos para a sede, conversamos, entregamos e saímos. Depois nós ficamos aí, ó, rodando no deserto, para lá e para cá, para saber onde que Deus ia nos colocar. Ou seja, nós não saímos debaixo de rebeldia, confusão, não. Tivemos uma oração, passamos por um processo de quebra de maldição. Aí tem gente que sai levando a vida dele de qualquer jeito. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, organiza a tua vida. Como que estão os teus documentos? Teu documento, se eu te perguntar hoje, aonde que está o seu título de eleitor? Está guardado? A glória a Deus. Porque irmão, tem gente que os trem dele está tudo bagunçado, ele não sabe nem na onde que está. Aí não, irmão, eu era assim, até a minha esposa, senta aqui, arruma os seus documentos, põe dentro de uma pasta. Você sabia que eu fui chamado para trabalhar na Vale? A minha carteira de habilitação estava vencida há quanto tempo? 2 anos. 2 anos minha carteira de habilitação vencida. E quando a bênção chegou, irmão, ela quase me esmagou. Quando a bênção chegou, ela quase me esmagou, porque foi um desespero. A bênção da minha esposa quase me esmagando. Eu falei com você, eu falei para você arrumar seus documentos, e agora? Eu ia para um lado, ia para o outro, eu tive que renovar, e a carteira não chegava, eu tinha que levar o documento para a empresa, mas no final deu tudo certo. Organiza a tua vida, irmão. A tua vida desorganizada atrasa a bênção chegar na tua vida. Irmão, até um certo tempo, nosso casamento estava todo desalinhado, papelada. Falei, não, vamos dar um jeito. Fomos lá, a gente colocou os trem tudo no jeito, pegamos os documentos, colocamos tudo numa pasta. Está aqui. Se alguém falar assim, eu preciso da certidão de casamento de vocês, nós vamos lá pegar. Tem gente que nem certidão de casamento tem. Documento, irmão, documento do carro, nós estamos andando com o carro em dia agora. Você sabia que o seu pastor rodou com quase 15 anos com documento atrasado? Você sabia disso? Seu pastor, só parcelado. Que quando eu era parado na blitz, eu falava, meu documento está parcelado, mas estava atrasado. E pela misericórdia de Deus, Deus colocava sempre um guarda. E falava assim, a Bíblia estava lá, a arma estava lá em cima dentro do carro, ele olhava assim, vai lá, irmão, está abençoado, vai embora. Uma vez um irmão daqui, o Daniel, estava dentro do carro, pensa na vergonha que eu fiquei.
E eu falei com Deus assim, eu falei: Senhor, não aceito andar mais com carro com documento atrasado. Hoje nós estamos com o documento em dia, graças a Deus, tá? Mas eu andei com... Agora eu vejo uma blitz, eu faço questão de passar com vida aberta, olhando pro policial na cara dele: me para, vou tirar o documento para maior. Ah, irmão, não tem... O Senhor fala: não coloca o Senhor à prova. Eu não vou fazer isso não, porque um guarda pode... Estou vendo aqui que seu pneu tá... Então eu vou ficar quietinho mesmo. Então, meu irmão, organizar a vida, sabe? Porque existem coisas que atrasam a bênção. Organiza o teu casamento. Uma vez o bispo Léo, eu cheguei para o bispo Léo e falei assim: bispo, o que acontece? A pessoa está tantos anos junta, mas não é casado. Isso conta como um casamento? Ele: não, isso é prostituição. Na lata, simples assim, não tem conversa ficar rodando, não. Não, é prostituição. Inclusive fica no culto hoje que eu vou falar sobre isso. Irmão, organizar, sabe? Colocar em dia a sua vida. Então, o que Deus prometeu para você, Ele tem caráter para cumprir. Mas será que eu estou disposto a ajeitar as minhas coisas? A Bíblia diz que aquelas mulheres estavam com as lamparinas, o quê? Ali, ó, acesa, né, amor? Estava ali, ó. Tem gente que está com medo de acender a lamparina, porque se acender vai clarear e vai ver um tanto de coisas erradas. Irmão, não tenha medo de acender não, acende, traz luz para isso, traz luz para onde que está errado, traz conserto. Não tenha medo. Deus foi um Deus lá no Antigo Testamento, realmente se pegava em pecado, era morte mesmo. Mas hoje não. Hoje Ele está aí dentro de você. Então não adianta você querer: o pastor não pode saber disso. Irmão, eu não sou nada. O mais importante aqui é Deus, e Ele sabe disso. Irmão, sabe aquele troco da padaria que era para você devolver e você não devolveu? Pois é, eu não sei não, mas Ele sabe. Sabe aquele dia que você xingou aquela pessoa no trânsito? Pois é, eu não estava lá não, mas Ele estava, Ele viu. Então, meu irmão, conserta, traz alinhamento. Primeira coisa, eu preciso ter uma aliança reta. Uma aliança, irmão. Eu só tive 2 pastores na minha vida. Com 15 anos, vai fazer quase 15 anos que eu aceitei Jesus. Eu só tive 2 pastores na minha vida: pastor Wallace e pastora Michele. E agora bispo Léo e bispo Dejani. Mais ninguém. E mesmo assim, não foi nada de confusão. Eu saí debaixo de autoridade. Um foi para um lado, o outro foi para o outro. E eu estou aqui. Lá onde que você estava, como é que você saiu de lá? Você pediu a bênção? Irmão, chega uma pessoa nova aqui, eu estou vendo que está congregando aqui, já tem 1 mês, 2 meses, eu chamo para conversar. Onde é que você estava? Você estava lá quanto tempo? Você ficou, mas se você ficou lá 10 anos e saiu de lá, por que você saiu? Alguma coisa de bom lá teve para você. Por que você saiu? É porque ficou mais longe e tal. Tudo bem. Agora, se a pessoa não tem, eu já falei com pessoas aqui, ó, já recusei dízimo. Eu estava precisando pagar aluguel, pagar as contas da igreja, mas eu recusei. Eu falei: não, querido, não entrega o teu dízimo aqui não. Eu não posso receber o teu dízimo. Você é filho de outra casa. O teu pastor precisa lá. Irmão, quando eu fiz isso, a pessoa chorou. Nunca vi um pastor fazer isso. E Deus nunca nos deixou sozinho. Deus sempre estava conosco. Já recusei aqui, ó, dízimo de pessoas que estavam em pecado. Falei: não, conserta a tua vida primeiro. Alinha o teu casamento, alinha a tua vida com o teu marido, com a tua esposa. Mas não faz isso não, porque você vai entregar, eu vou precisar porque eu vou pagar a conta, mas a bênção não vai vir sobre a tua vida. Isso eu estou falando diante do altar, diante de Deus. Eu não estou mentindo para você, eu já fiz isso. Porque eu tenho uma aliança com o altar, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com os pastores dessa igreja, eu tenho uma aliança com o bispo, que é presidente dessa igreja.
e eu tenho uma aliança com vocês. Amém? Então, para a gente encerrar, porque nós já estamos no final, Jeremias 31, 33, aleluia, diz assim: eis no entanto a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, da minha Torá, lei, na mente deles, e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seu coração. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que Ele vai fazer uma aliança com você. A aliança que era apenas no Antigo Testamento, que era apenas de tábua, não é mais essa lei, não é mais na tábua. Agora essa aliança está dentro de você. E como que eu faço, pastor, para ter essa aliança? Essa aliança aqui que ele está dizendo, de fato, o Deus deles, eles serão o meu povo. Como que faz, pastor, para ter isso? Diga comigo: relacionamento. Você quer ter aliança com Deus? Tem que ter relacionamento com Ele. Intimidade. Aquela intimidade que você anda na rua, vai falando com Deus, o povo passa: mas esse cara é louco mesmo. Mas aí você fala: mas se Deus escolheu as coisas loucas para confundir a sábia. Vai orando, coloca o louvorzinho aqui, pega um ônibus cheio, coloca o fone, vai escutando a Bíblia. Irmão, do percurso da sua casa até o seu trabalho, eu te garanto que você vai ouvir pelo menos uns 10 capítulos da Bíblia. Relacionamento, intimidade, é isso que vai trazer transformação na tua vida. É permitir Deus tocar aí. Amém? É permitir. Eu preciso permitir. Pastor, mas se eu tenho uma aliança com Deus, e aí, se acontecer, pastor, se acontecer que, assim, se eu errar, se eu cair no pecado, e aí? A Bíblia diz, irmão, que Davi, Deus escolheu ele para ser o rei. E o que aconteceu com ele? Ele caiu no pecado. Mas qual foi a diferença de Davi para Saul? Qual foi a diferença? Davi se arrependeu. O negócio é que hoje as pessoas, elas mentem, enganam, escondem pecado e não se arrependem de jeito nenhum. Não se arrepende. Esse que é o problema. E fala assim: eu estou congregando lá já tem um tempo e nada acontece na minha vida. A culpa é da igreja, eu vou sair. E aí está gerando mais maldição. Então, meu irmão, relacionamento com Deus é tudo. Relacionamento com Deus é tudo. A Sandra não veio hoje? Quem estava aqui no culto que o Bispo Léo veio no domingo? A Sandra deve estar acompanhando. Irmão, quando eu fui no hospital visitar a irmã dela, cheguei no hospital, foi algo tão rápido. Eu não falei com a pastora, eu falei assim: eu vou deixar você no trabalho e vou no hospital. Nesse dia aconteceu um tanto de coisas, não consegui ir. No outro dia eu falei assim: hoje eu vou, e Satanás, eu te repreendo, sai do meu caminho. Deixei a pastora no serviço e fui lá no hospital. Quando eu subi, eu só fui direto no quarto que ela estava. Nunca tinha visto a irmã da Sandra, nunca tinha visto. Mas o Espírito de Deus me levou em cima dela assim, ó. Eu só parei em cima dela e falei: você é a irmã da Sandra? Ela: sou. E você é o pastor? Que ela falou. Eu sou. Eu vim aqui com um objetivo: te tirar desse hospital, porque Deus está comigo e Ele vai trazer a cura sobre a tua vida. Ela: amém, pastor, amém. Coloquei a mão sobre a cabeça dela e declarei que ela foi curada, que o Espírito de Deus está sobre a vida dela,
todo espírito de enfermidade sai. A Sandra, no outro dia a Sandra falou: pastor, o médico já foi lá, já marcou a cirurgia, já vai dar alta para ela. Vocês viram lá a mensagem no grupo. É permitir Deus usar você. Quem estava aqui no culto, vocês ouviram. Ou seja, para que outras pessoas possam caminhar na sombra, eu preciso andar na frente. Por exemplo, no início eu chamei as pessoas: olha, querido, nós vamos trocar o som dessa igreja. Conto com você, conto com a tua fidelidade, conto com a tua aliança. E aí o tempo vai passando, a pessoa vai falar: Deus falou comigo que eu não é para mim ficar aqui. Mas e o compromisso que você fez comigo no início, para pagar essa estrutura de som que a gente colocou aqui? E agora, não faz isso. Aí Deus fala com a gente lá no fundo, no mais profundo: é eu que estou com você. E o Guilherme falou comigo assim: pastor, meu coração está aqui. Eu falei assim: Guilherme, ainda que sai todo mundo, eu vou ser pelo menos o seu pastor, mas eu vou continuar aqui. Sei que vocês não vão sair não, tá, gente? Glória a Deus por isso. Esses dias, quem conhece o apóstolo Luiz Hermínio? Luiz Hermínio, ele falou assim: não é o pastor que tem uma igreja, é a igreja que ganha um pastor. Amém? Irmão, a gente não é conhecido, e eu também não oro para isso, mas o principal a gente tem: santidade e relacionamento com Deus e caráter. Se você me ligar, talvez eu não possa te atender na hora, mas eu te retorno. Eu já deixei de responder qualquer um aqui? Nunca deixei. Já acordei 3 horas da manhã, recebendo pessoas chorando na porta da minha casa, ficando lá até 6 da manhã. Depois ia embora, eu tinha que ir trabalhar, normal. Já recebi pessoas na minha casa, eu com quase 40 de febre, vomitando, eu dando discipulado. Às vezes pedia para dar licença, espera só um minutinho, ia no banheiro e vomitava e voltava para a mesa de novo. Ou seja, caráter a gente tem, amor pela sua vida a gente tem. Então, querido, antes, guarda a tua aliança, amém? Não permita que iniquidade, maldição chegue até a tua vida por quebra de aliança. A não ser que seja um motivo assim muito, mas muito mesmo. Pessoas mesmo já falaram comigo: pastor, não dá para continuar porque está muito longe para a gente gente achou um lugar mais perto e a gente agradece, a gente entendeu super bem. Não que os outros que saíram a gente não entendeu, mas guarda o teu coração, querido. Estou ensinando isso para você, amém? Guarda a tua vida. Eu não tenho controle da tua vida, eu não quero controlar você, eu não quero fazer que você me pertence, é meu. Não, nós aqui, todos nós, incluindo eu, os pastores, irmão, nós fazemos parte do corpo, amém? Nós fazemos parte do corpo. Eu não estou fora do corpo e eu domino o corpo, não. Quem domina o corpo é Deus, amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé. Acabei no horário, amém? Então, querido, lá no seu trabalho, seja fiel. Eu profetizo que Deus vai colocar novas alianças na tua frente, no seu trabalho. Eu profetizo que Deus vai trazer conserto, alinhamento sobre a tua vida. Amém? Deus vai trazer, querido.
cura, libertação. Eu profetizo na tua vida. Assim, querido pastor, eu gostaria de estar na liderança, pastor. Como é que faz para estar na liderança? Irmão, eu não escolho assim, eu vou escolher ali a Solange, porque a Solange é legal, e vou colocar ela aqui na liderança. Não, querido, eu não faço isso. Não. E Deus não te chama por aquilo que você faz para Ele, amém? Ah, pastor, eu estou trabalhando aqui. Não, Deus não te chamou para você trabalhar para Ele. Você sabia disso? Deus não te chamou para você trabalhar para Ele. Deus te chamou para você se relacionar com Ele. Agora é impossível você se relacionar com Deus e não fazer nada. Então, você deseja, como eu dei o exemplo aqui na igreja Assembleia de Deus, o que mais tem é trabalho. O culto de jovens mesmo, nem aqui eu venho. Pastor, se eu não venho aqui no culto de jovens, é para você ficar mais tranquilo no sábado à noite? Não, eu não venho porque eu tenho que deixar os meninos aqui crescer. Pastor, não concordo com essa forma que você trabalha. Para mim, se eu tenho que estar aqui sim. Aí o que não concorda só vai andando para trás. Não concordo, não, querido. Olha o tanto que o Guilherme cresceu. A Márcia, o Mateus, a Camila, a Liliane. Olha o tanto que eles estão crescendo. Então, trabalho é o que mais tem. Se relaciona. Amém, queridos? Feche os teus olhos nesse momento. Ora falando com o Senhor. Talvez você precisa renovar sua aliança com Deus. Diz para Ele: Senhor, te peço perdão se eu quebrei a aliança. Senhor, te peço perdão se eu falei contra as autoridades que o Senhor colocou na minha vida. Te peço perdão, Senhor, nessa noite. Eu me arrependo profundamente. Fala com o Senhor nessa noite.